Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, paz e bem. É na alegria do Espírito Santo que mais uma vez aqui nos encontramos no canal para a reflexão do Santo Evangelho. Hoje a Igreja nos fala através do evangelista São Lucas, capítulo 15, versículo do 1 ao 3 e do 11 ao 32. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Aproximavam-se de Jesus os publicanos e os pecadores para ouvi-lo. Os fariseus e os escribas murmuravam: este homem recebe e come com pessoas de má vida. Então lhes propôs a seguinte parábola. Agora nós damos um salto para o versículo 11 do capítulo 15 de São Lucas. Disse também: um homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao seu pai: meu pai, dai-me a parte da herança que me toca. O pai então repartiu entre eles os haveres. Poucos dias depois, ajuntando tudo o que lhe pertencia, partiu o filho mais moço para um país muito distante, e lá dissipou a sua fortuna vivendo dissolutamente. Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome, e ele começou a passar penúria. Foi pôr-se a serviço de um dos habitantes daquela região, que o mandou para os seus campos guardar os porcos. Desejava ele fartar-se das vagens que os porcos comiam, mas ninguém las dava. Entrou então em si e refletiu: quantos empregados há na casa de meu pai que tem pão em abundância, e eu aqui estou a morrer de fome. Vou me levantar e irei ao meu pai e lhe direi: meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi ter com seu pai. Estava ainda longe, quando seu pai ouviu, e movido de compaixão, correu-lhe ao encontro, abraçou e o beijou. O filho lhe disse, então: meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai falou aos servos: trazei-me depressa a melhor veste, e vesti-lhe, e ponde um anel no dedo e calçado nos pés. Trazei também um novilho gordo e matai-o. Comamos e façamos uma festa. Este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar e aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um servo e perguntou-lhe o que lhe havia. Voltou teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho gordo, porque o reencontrou são e salvo. Encolerizou-se ele e não queria entrar, mas seu pai saiu e insistiu com ele. Ele então respondeu ao pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir ordem alguma tua, e nunca me destes um cabrito para festejar com os meus amigos. E agora que voltou este teu filho, que gastou os teus bens com as meretrizes, logo lhe mandastes matar um novilho gordo. Explicou-lhe o pai: filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Convinha, porém, fazermos festa, pois este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Meus irmãos e minhas irmãs, estas são palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Querida Igreja de Cristo, povo amado de Deus, a Santa Liturgia nos traz hoje, através do evangelista São Lucas,
a parábola da ovelha perdida e a parábola do filho pródigo. Traz esses dois títulos porque o Evangelho inicia do capítulo 15 de São Mateus, do versículo 1 até o 3, e dá um salto para o versículo 11, onde vem intitulado Parábola do Filho Pródigo. Aproximaram-se de Jesus os publicanos e os pecadores para ouvi-lo. Então, os publicanos são aquelas pessoas de vida pública, ou seja, funcionário do governo, que era odiado pelos judeus naquele tempo. Por isso que Zaqueu, por ser um cobrador, ou melhor, o chefe dos cobradores de impostos, era odiado pelos judeus, pelos seus ali irmãos, porque o tinha como um traidor da sua pátria. E a parábola diz que aproximava-se de Jesus os publicanos e os pecadores para ouvi-lo. A gente vê aqui que essas pessoas se interessam pela pregação do Galileu. Algo diferente nesse homem chama a atenção desses pecadores, como diz a palavra, homens que estavam ali envoltos ao pecado pela ganância, ou seja, no caso de Mateus, de Zaqueu, que era um publicano, que era um funcionário do Império Romano, que roubava, que extorquia. O Império dava uma quantia X para cobrar os impostos, que já era um absurdo, sugando a nação. E eles, nas suas falcatruas, aumentavam ainda mais para enriquecerem, né? Tinham ali o seu salário e ainda mais tinham o que roubavam, tirando daqueles que nada não tinham. Então, era a realidade de um publicano. Por isso que os seus irmãos ali os odiavam. E aqui Jesus de Nazaré, né, faz com que esses se aproximem dele. Aqui a gente vê, meus irmãos, que a medida que cura, a medida que transforma, é o amor. Enquanto aqui as autoridades religiosas, os sumos sacerdotes, os escribas, os fariseus, rejeitavam aqui os publicanos, os pecadores, eles encontram em Jesus um coração acolhedor. E aqui a gente vê que a rejeição, né, a rejeição até de uma forma para que eles reconhecessem que eram rejeitados por conta do seu pecado, levasse eles a uma reflexão, eles não conseguiam isso, se eram isso que esperavam. Agora, o amor do Galileu, a forma de Jesus pregar, a forma de Jesus acolher, o testemunho que se falavam de Jesus, aonde ele andava, o que ele realizava, o amor que se tinha ele em atender cada um que lhe procurava auxílio, faz com que os publicanos e os pecadores se aproximem de Jesus, não desconfiados, não tímidos, mas com esperança. É isso que Jesus fazia, gerava esperança no coração desses homens excluídos. Então aproximava-se de Jesus os publicanos e os pecadores para ouvi-lo, para ouvir a palavra de Deus. Os fariseus e os escribas murmuravam: este homem recebe e come com pessoas de má vida. Os fariseus e os escribas murmuravam: esse homem come com pessoas de má vida. Então aqui a gente vê os fariseus criticar Jesus, aqui a gente vê os fariseus perseguirem Cristo, porque dizem: o pecado desse homem é acolher. O pecado desse homem é demonstrar amor àqueles que nós dizemos que eles não devem se aproximar. Este homem come, bebe, recebe, se entreter, gosta de estar com pessoas
que têm uma vida pública de pecado, pessoas de má vida. Jesus, no entanto, não se deixa intimidar, não se deixa incomodar, muito menos de acolher porque os fariseus não estão gostando, porque os publicanos estão criticando. Jesus não se importa com a opinião do público, Jesus não se deixou moldar pelos modos desse mundo, mas Jesus deixou-se conduzir pelo amor de Deus. Gosto sempre de trazer essa passagem, João 3,16. De tal forma, Deus amou o mundo que lhe deu seu Filho único. Então, Jesus veio transbordar o que ele trouxe lá do convívio com o Pai, o amor do Pai àquela humanidade. Então, as pessoas vão se aproximando de Jesus. Os publicanos, os pecadores, vão se aproximando de Jesus, enquanto que os fariseus, os escribas começam a criticar, começam a querer desclassificar. E aí nós entendemos o porquê da inveja, o porquê da perseguição. Jesus era respeitado por este povo. Esse povo se aproximava. Agora, qual o motivo? O amor, meus irmãos. O amor. Jesus tinha amor no coração, Jesus se importava com os publicanos, com os pecadores, como Jesus também se importava e se preocupava com a salvação dos fariseus e dos escribas. Em todos os momentos que Jesus chama a atenção dos fariseus, chama a atenção dos escribas, Jesus não está querendo rebaixá-los ou desclassificá-los, mas Jesus está querendo que eles tenham um choque de consciência, que eles possam entender que a forma de acolher, que a forma de atrair, que a forma de levá-los ao cumprimento da vontade do Pai não é a exclusão, não é o autoritarismo, não é rebaixar, não é condenar, mas sim acolher. Acolher não quer dizer você fazer vista grossa a um pecado sequenciado ou a uma carreira no pecado. Acolher quer dizer deixar que o amor com que se acolhe faça com que o irmão entre numa profunda reflexão de que esse amor de Deus que acolhe, também ao mesmo tempo que acolhe, exige de nós, sendo acolhido por o amor de Deus, também acolher aquilo que Deus também quer de cada um de nós. Isso se dá pela ação do poder do Espírito Santo. Porque, como Jesus diz, aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Então, tudo é possível a Deus, para que fique bem claro para a humanidade que a salvação, ela não é mérito nosso, mas de Cristo. Quando os apóstolos conversavam entre si e que achavam que era impossível, quem então pode salvar-se? Assim eles diziam. Jesus disse aos homens: isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. No meu humano, meramente, eu não chegarei nunca ao céu. Agora, com a graça de Deus, pelos méritos de Cristo, sim, temos a certeza da entrada no céu. Diante da grande misericórdia do Senhor, eu tenho que me despertar para também, acolhendo a misericórdia, levar a misericórdia, acolhendo a graça, levar a graça, acolhendo o amor, levando amor. E tudo isso vai fazendo obra nova na minha vida, vai transformando a minha vida. E vai acontecendo processo de conversão, mudança de rota, metanoia, mudança de mentalidade. A gente começa a pensar como Cristo pensou. E naquela canção de Padre Zezinho, onde uma criança me parou. E aí amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, sonhar como Jesus sonhou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia. Que ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu poderia ser mais feliz. Então, é isso aí que nós devemos buscar. É isso aí que nós devemos nos preocupar. Não em rejeitar, não em querermos dar lição de moral no outro, não. O amor, meus irmãos, é a medida mais certa, é o caminho mais certeiro de nós conseguirmos chegar a um resultado do que esperamos do outro. Essa é a forma de Jesus.
Por isso que Jesus olhou em certo momento e disse: tome cuidado, hoje vocês estão na igreja, fariseus. Hoje vocês estão engajados, mas tome cuidado, porque amanhã possa ser que aquela mulher que está lá no prostíbulo, aquele homem que está lá fazendo coisas erradas, se embriagando, se drogando, e aí tantos pecados cometidos, talvez, Jesus diz, se vocês não tomarem cuidado, talvez eles possam vos preceder no reino dos céus. E aí esse talvez eu que estou colocando, porque na palavra ele diz, eles vos precederão, ele afirma, ele não diz talvez. Por isso que nós devemos ter todo cuidado para que nós não venhamos ficar para trás. Depois de ter comido com Cristo, depois de ter vivido com Cristo, a gente não fique para trás. Porque corremos o risco de estarmos na casa do Pai e não compreender que esse Pai é amoroso, que esse Pai é amor, que esse Pai é perdão, que esse Pai é misericórdia. E diante dessa atitude dos fariseus, Jesus disse, eu vou contar uma parábola. Então lhes propôs a seguinte parábola, e é a parábola tão conhecida, a partir do versículo 11 do capítulo 15 de São Lucas, do filho pródigo. Disse também, um homem tinha 2 filhos. E aí nós conhecemos a parábola que a gente ouviu. Aqui a gente vê a realidade de 2 filhos na casa do pai. O filho mais velho e o filho mais novo. Chega um certo momento que o mais novo está insatisfeito, vivendo na casa do pai, vivendo às custas do pai, usufruindo de tudo o que o pai tinha, que era um pai rico, um pai que tinha posses. Ele diz, pai, eu não estou satisfeito aqui, meu filho, mas... E o pai insiste, olha aqui, tudo isso é teu, onde estou errando contigo? Mas o filho não sabe nem responder, porque não tem nada a ver com o pai, com a casa do pai, é algo nele, é algo no interior dele. Não, pai, eu estou querendo ir embora, mas eu estou querendo que o senhor me dê herança. Me dê minha herança, é o que me toca. Meu filho, fica, aqui é teu, fica na tua casa. Não, pai, eu quero ir. E o que é que o pai faz? Com o coração partido, mas o pai não quer que aquele filho fique forçado. Se até então aquele filho não entendeu o grande amor do seu pai, o pai o deixa ir, preocupado, segundo aqui a parábola, mas dá o que ele pede. Tome, meu filho, aqui a parte da herança que lhe toca, e aquele filho sai de mundo afora. E como diz a parábola, aí está tudo bem, e aí só farra mais farra, e assim de amigos em volta dele, e aí muito dinheiro, e no outro dia seguinte é farras e mais farras, e assim de amigos em volta deles, e aí começa a se envolver com as prostitutas, e aí assim de amigos, mulheres em volta dele, e aí vai, e um dia tudo se acaba, e o dinheiro acabou-se, e aí ele está sozinho na penúria, e aquela multidão em volta dele já não tem mais, começa a sofrer, e aí está num país distante, pessoas desconhecidas, e aí começa a passar penúria. E aí vem o sofrimento, e aí está liso, não tem mais dinheiro, e aí o que ele faz? Ele diz, eu tenho que arrumar um emprego, eu estou morrendo de fome. E aí vai lá por aquelas bandas onde se encontra, pedir emprego, e aí é uma pobreza muito grande naquela região. E aí tem um senhor lá que diz, eu vou te dar um emprego aqui, você vai ficar cuidando dos meus porcos. E aí o que ele ganhava era tão pouco que não dava nem para ele se alimentar direito. E aí quando chegava aquela comida dos porcos, a lavagem que colocava no coxo, ele começava a disputar com os porcos. E aí o dono disse, epa, a lavagem é para os meus porcos, não é para você. E vai, o despede. E aí é onde ele cai em si. Ele diz, na casa do meu pai, ele começa a refletir, nem o empregado é tratado como eu estou sendo tratado aqui. E aí ele começa a pensar. E aí o seu coração começa a se arrepender, e aí ele começa a nascer no coração dele o seu ato penitencial. Levantar-me-ei e irei ao meu pai. E direi, meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas me trata como empregado.
ele viu que os empregados na casa do pai eram tão bem tratados, tão bem alimentados, que ele disse: eu quero ser o empregado na casa do meu pai. Nem que ele não me aceite mais como filho, mas eu quero estar na casa do meu pai, porque estar na casa do meu pai é muito bom. Na casa do meu pai há fartura. Aqui eu estou sofrendo de fome, passando fome, penúria. E aí ele levanta, cai em si e vai de encontro ao pai. Vai naquele retorno à casa do pai. E diz a parábola que o pai estava ali à espera. É como que aquele pai foi até aquela porteira, cancela, aonde o filho foi embora, e o pai ficou olhando, 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 até ele sumir dos seus olhares. Aqueles olhos lagrimejando e as lágrimas caindo, e o pai abençoando o seu filho que ia, abençoando o seu filho que ia. Todo dia o pai retornava àquela porteira e ficava olhando. Todo dia o pai esperava o retorno do filho. Ele nunca perdeu a esperança que seu filho iria retornar. E um certo dia, o pai está ali. E o pai avista de longe quem? O filho que vem voltando. De longe o pai conhece: é meu filho. Quando o filho vai erguendo a cabeça, que vai avistando o pai, os olhos do pai já estão no filho. E aí o pai corre ao encontro, acolhe com abraço, com beijos. E a alegria é grande. E ele vai dizer: meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. E o pai diz: silêncio, meu filho. Manda trazer a veste. Traz uma veste nova para o meu filho. Ei, traz uma aliança. Meu filho está sem um anel da família. Traz aí uma aliança para o meu filho. Traz sandálias para os pés dos meus filhos. E aí aquele filho é restituído à sua dignidade de filho pela grande misericórdia de Deus, pelo amor do pai. E aí ele diz aos empregados: olha, anuncia que hoje é festa nessa casa, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi encontrado. A alegria é grande. Que tamanho amor daquele pai! O pai tinha esquecido tudo que o filho tinha feito. As malcriações, a atitude do filho de pedir herança, de querer sair, o pai esqueceu tudo. O pai não lembrava, o pai, a alegria era muito grande. Meu filho estava morto e reviveu. O pai foi jogar na cara: olha, aí eu disse: é tu, agora tu volta com a cara lisa. Fez isso, fez aquilo. Não, o pai não fez isso, o pai o acolheu. E aquele filho, a partir desse momento, ele compreendeu uma coisa que ele nunca tinha compreendido até então, que o seu pai era um só coração. Que o seu pai era um só coração de amor. Ele não entendia, ainda ele não compreendia a dimensão grandiosa desse coração do pai, que era só amor. E a partir daquele momento ele experimentou do amor do pai. Mas diz também a parábola que existe aqui outro filho, o mais velho, que não estava na casa, tinha saído, e quando vai voltando que escuta as batucadas, toques de música, de festa, e ele pergunta ao empregado: o que está acontecendo na casa do meu pai? É festa? E os empregados: sim, é festa, teu irmão voltou. E meu irmão? Aquele que nos abandonou? Aquele que pegou a fortuna do meu pai, pediu, olha que desaforo que ele fez, meu pai vivo e ele pediu herança, meu pai não morreu, gastou tudo, voltou, e se recebe com festa. Sim, teu pai está numa alegria imensa, porque teu irmão voltou são e salvo. E ele fica com raiva e vai lá reclamar do pai. Que é isso, pai? Esse teu filho que gastou teu dinheiro com embriaguez, com prostitutas, agora acabou o dinheiro, ele lembra da casa do pai e volta, e o Senhor recebe com festa, manda matar um novilho. E eu, pai, que nunca te abandonei,
Nunca me destes um cabrito para festejar com os meus amigos. E o pai diz: meu filho, tudo que é meu é teu. Não precisa tu me impedir nada, aqui tudo é teu. Mas convinha fazermos uma festa. Esse teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E é assim, meus irmãos, que o céu se comporta quando um só pecador volta à casa de Deus, quando um só pecador deixa o pecado para viver na graça de Deus. E essa é a nossa atitude. Nossa atitude não é do irmão mais velho, nós temos que ter a atitude do pai. Não é querer ficar com raiva, não. Não é querer agora enciumar, não. Deus é amor e misericórdia. E como o pai acolheu esse seu filho que retorna, nós também somos chamados a acolher. Nós devemos ter um coração de acolhida, um coração capaz de acolher. Não é se o outro está santo, está puro, tem suas qualidades, isso e aquilo, não é os polos de atração que tem que nos fazer acolher, não. É a compaixão num coração do Pai, que é Deus, que pulsa em cada um de nós, como o próprio Cristo disse: assim como eu vos amei, amai-vos uns aos outros. Então, essa é a lei do amor. Como eu vos amei, amai-vos uns aos outros. Então, o amor qual nós recebemos de Cristo, ele nos responsabiliza a amar o nosso irmão. Então, como nós somos acolhidos por Deus, como nós somos acolhidos por esse Pai, nós temos por obrigação também acolher. Acolher com amor. E o céu se faz festa, o céu se alegra, quando um só pecador deixa o caminho do pecado para trilhar o caminho que é Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Então, meus queridos irmãos e irmãs, que esta parábola nos ensine que é preciso acolher sempre o nosso irmão de todo o nosso coração. Que essa parábola nos ensine que nós precisamos sempre, com o coração em Cristo, termos capacidade de amar e de acolher todos aqueles que a providência divina nos envia. E hoje, nas realidades de muitas pastorais e movimentos na igreja, nós temos como missão, obrigação e com amor no coração de acolher aqueles que a providência divina envia para os diversos movimentos e pastorais na Igreja de Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado. Agradeço a você que esteve até agora aqui na reflexão do Santo Evangelho, aqui no canal. Peço a você que se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e vamos juntos evangelizar. Você evangeliza somente compartilhando. Quem contribui com a evangelização tem os mesmos méritos do evangelizador. Então, compartilhe o vídeo, deixa seu like, para que o YouTube, a plataforma, possa aí indicar esse vídeo a outros internautas, a outras pessoas que estão aí navegando nas redes sociais. Deus abençoe a mim e a você. Até a próxima oportunidade, se assim nos permitir. Paz e bem.